for. E pelo quinto jogo seguido, o Mike sequer foi relacionado, rapaziada. A joia de Cotia perdeu espaço até mesmo para o gênio Cédric Soares. Segundo Gabriel Sá, Mike não está convencendo nos treinos. Lucas Ramon e Cédric estão bem à frente aí do jovem revelado em Cotia. O Mike não tem conseguido apresentar o nível esperado por Roger Machado no dia a dia. O estilo de jogo de Mike também não agradou o treinador. A leitura é que o jogador não conseguiu se adaptar às exigências feitas ali, exigências táticas, né, impostas pelo Roger. Cédric sim, agrada a comissão técnica e agrada demais, né? Por coincidência, ele é agenciado por Giuliano Bertolucci, que tem vários jogadores ali no São Paulo também. Arnaldo Ribeiro deu indícios de que o Mike supostamente seria um jogador indisciplinado, né? Tanto fora de campo quanto também dentro de campo e treinando mal. Mas não tem só o Mike no time, né, rapaziada? Tem o Igor Felisberto, tem o Lucian, tem o Moreira, que voltou recentemente do Porto. Será que todos esses jogadores ali estão atrás do Cédric Soares? Caramba, o Roger não vai nem testar os outros jogadores? Muito estranho, tá? Mas nada surpreendente. Quanto ao Mike, ele também tem chance de ser vendido no meio do ano, tá, rapaziada? Se chegar uma boa proposta ao São Paulo pelo Mike, o São Paulo vai negociar. Empréstimo está descartado, o São Paulo só topa vender o jogador. O Basel da Suíça está interessado na contratação do Mike. O clube suíço, inclusive, deve apresentar uma proposta oficial na próxima janela de transferências. Agora, sem espaço no elenco, será que vai chegar a oferta pro Mike? Não sei, tá jogando pouco, cara. Isso pode influenciar sim em uma possível venda do jogador, o valor de mercado cair e por aí vai, né? O caso do Mike é muito estranho, alguém tem que se explicar, né? E vir explicar a situação. A insistência em Cédric Soares não é algo normal, já visto o último jogo que ele fez contra o Vitória e os últimos jogos que ele vem fazendo, tá? Agora é que eu nem acho o Mike um baita de um craque, eu acho ele bem limitado tecnicamente, tá? Mediano pra ruim. Ontem o Roger Machado falou sobre a ausência do Mike na coletiva, em mais um jogo, né? E o treinador disse que são escolhas dele, que é a opção técnica, praticamente ele disse, tá, rapaziada? Mas afirmou que não é algo imutável, é algo que ele pode mudar de ideia se o Mike, obviamente, entregar nos treinos, né? Mas por enquanto, o Mike está no final da fila. Então, né, não tem outra resposta a não ser a resposta que eu dei, acho que na última coletiva, né? Que essas são as escolhas do momento, né? A parte de alguns princípios, né? O respeito à trajetória e a história de todos os atletas dentro do clube e aqueles que vêm de outros lugares, mas a história de cada atleta, ela começa comigo a ser contada a partir do momento que eu chego. Isso... K0, tá? Continuando com as informações, o São Paulo está esperançoso por um acordo espetacular. O Newcastle demonstrou interesse na contratação de William Gomes. A joia de Cotia está jogando muita bola no Porto, né? Foi falado inclusive do interesse do Chelsea no William Gomes também, mas ao que tudo indica, o Newcastle é o mais interessado. É quem deve investir pesado pela contratação do atacante. A notícia partiu do jornal AS da Espanha e foi confirmada pela ESPN Brasil. O Bruno Andrade, na ESPN, trouxe detalhes sobre a situação o interesse do Newcastle, né? Inicialmente, até para ser justo com todos os envolvidos, mais cedo o diário AS da Espanha trouxe uma pequena lista, uma short list de jogadores para o ataque que interessam ao Newcastle. E um deles é o William Gomes, ex-São Paulo, atacante que tem comido, tá destruindo a bola aqui em Portugal, é líder com o Porto da Liga Nacional, vivíssimo na Liga Europa, então William Gomes jogando muito bem, e eu pude confirmar que o interesse não só existe, como já há uma proposta do Newcastle em cima da mesa pelo William Gomes. Ainda não tenho o valor exato, estou tentando descobrir, espero ter essa informação ao longo do dia, ou pelo menos ainda ao longo, ao decorrer aqui do Fala Fonte, mas é isso, o Newcastle da Inglaterra tem interesse, já fez uma proposta pelo William Gomes, e o São Paulo tem 20% dos direitos econômicos do jogador. Quando negociou ele com o Porto, vale lembrar, também envolveu a troca pelo Wendel, lateral esquerdo, o Porto pagou 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, o São Paulo segurou 20%. Como eu não tenho ainda o valor dessa oferta, se são 50 milhões de euros, 40 milhões de euros, não posso fazer a conta aqui dos 20%. O William Gomes tem multa rescisória na casa dos 80 milhões de euros com o Porto, e o Porto trabalha com um valor mínimo de negociação de 50 milhões de euros. Caso a venda seja fechada nesses valores, o São Paulo embolsaria 67 milhões e 900 mil reais. O clube do Morumbi tem 20% dos direitos econômicos do
atleta, mais 3% do mecanismo solidário da FIFA, totalizando 23%. André Hernan vinha dizendo que o Porto queria pelo menos 70 milhões de euros para negociar o William Gomes. Neste caso, o São Paulo receberia cerca de 100 milhões de reais, mais ou menos ali, pelos 23% que tem do jogador. O tricolor está de olho na situação do William Gomes, começa a esquentar o mercado lá fora, lá na Europa, né, rapaz? Do Newcastle aparece como principal candidato a contratar a grande joia de Cotia. Jonathan Calleri vive grande fase. Nesta partida contra o Ings, ele quebrou uma marca, um recorde na sua carreira, jamais ele tinha cometido isso. Nessa temporada ele tem sido um dos grandes destaques do São Paulo Futebol Clube e o jogo do Roger Machado está muito claro que passa muito pelas ações do camisa 9 do São Paulo. Se nessa temporada ele tem se destacado mais pelos gols, desta vez ele se destacou pelas assistências. Os gols marcados por Luciano e Arthur foram assistências do Jonathan Calleri, que estava numa noite inspirada de quase como um camisa 10. No primeiro gol, no primeiro tempo, o Marcos Antônio dá uma lançada em velocidade ali pro Calleri, ele meio que quase que no futebol, parecia eu, inclusive, nas tardes de futebol lá na arena do Adailton. A bola veio, ele... Opa! Acho que eu esqueci que eu tava de microfone, né? Deu uma peitada na bola e aí o Luciano conseguiu mesmo de fora da área, bateu bem no cantinho para finalizar e conseguir abrir o placar. E na segunda etapa ali, depois de uma boa jogada individual do São Paulo, o Calleri deu toque ali pro Arthur marcar o primeiro gol com a camisa do São Paulo. E aí, segundo os dados do SofaScore, é a primeira vez na carreira que o Jonathan Calleri dá 2 assistências durante uma mesma partida. O máximo que ele tinha dado era uma assistência por jogo, e desta vez ele, pela primeira vez na carreira, já indo mais para o fim da carreira do que propriamente estando no começo, Jonathan Calleri consegue quebrar essa marca. Acho que a gente pode cravar que o Calleri é o melhor jogador de São Paulo na temporada, né? Vive uma fase muito importante, foi um ponto fora da curva aí dos jogadores que voltam de LCA, voltou voando, impressionante tudo que tem feito o Johnny, jogando muito a bola. O que você acha disso tudo, dessa situação do Jonathan Calleri? Ele é o melhor jogador da temporada? Quero a sua opinião, tá? Avançando, trazendo mais informações sobre o São Paulo e essa briga, discussão que teve entre Luciano e Enzo Dias ali na reta final do primeiro tempo. Curioso como sou, fui tentar entender essa história, o que aconteceu. Primeiro ponto, foi uma discussão ali de jogo, não foi nada mais acalorado, inclusive foi algo que foi resolvido ali mesmo dentro do campo. Foi uma cobrança entre Luciano e Enzo Dias ali no momento de marcação, porque o Ings termina melhor a primeira etapa e o Luciano e o Enzo Dias ali dão uma se cobrada para ajustar o posicionamento. Até se não foi uma briga tão forte como já aconteceu, por exemplo, acho que foi a Alan Franco e André Silva, por exemplo, naquela partida contra o Botafogo no ano passado lá no Newton Santos. Foi uma pequena discussão ali de resolver posicionamento, né? Então eles estavam ajustando ali não só ações defensivas como as ações ofensivas ali. E, obviamente, né, gente, quando os jogadores estão dentro do campo, os caras não chegam e falam: pô, por favor, Enzo Dias, vem pra cá no momento aqui que eu tô com a bola, Luciano, meu querido, vem aqui, ó, preciso te explicar uma coisa. Não, é uma discussão, fala de uma maneira mais cobrando e tudo, mas foi algo bem tranquilo. Eu vi que repercutiu nas redes sociais, a galera achando que, grupo rachado, será que os jogadores estão gostando mesmo do Roger? Será que eles estão brigando dentro de campo entre si? Não é nada disso, tá? Foi algo totalmente natural de jogo. É que as câmeras acabaram pegando ali esse momento, mas não foi nada demais, tá tudo certo entre os dois, tá? Bora continuar trazendo mais informações? E o Marcos Antônio fica fora por quanto tempo? Como é que tá a situação dele? O que o clube diz neste momento? Bora explicar alguns detalhes. O Marcos Antônio acabou se lesionando ali ainda na primeira etapa. E aí teve uma lesão, não parece, em primeiro momento parecia que era algo na coxa, na parte posterior, né? Mas parece que foi algo no reto femoral. E aí o São Paulo ainda vai fazer com que o Marcos Antônio passe por exames médicos para entender até que ponto foi essa lesão. E o reto femoral, e assim, eu vou trazer aqui de uma maneira bem simples do que me explicaram. O espaço dos comentários estão abertos aí para que alguns especialistas possam falar sobre o assunto também. Pode ser uma lesão simples no reto femoral, uma lesão que ele volte em um determinado momento ali de 2, 3 semanas. Ou, a depender do tipo de lesão, pode ser algo mais grave. Por exemplo, o Pablo Maia teve uma lesão no reto femoral e acabou ficando fora por 6 meses. Então, o São Paulo quer entender o que de fato foi essa lesão, se foi um incômodo, se foi um estiramento, se foi um rompimento do músculo. Se for um estiramento, é algo mais simples, é algo mais tranquilo de se lidar. E é uma lesão que não é costumeira, né? Normalmente os jogadores sentem a parte posterior da coxa, e o do Marcos Antônio foi na parte da frente, foi no reto femoral da coxa direita. Então, os exames serão realizados na manhã desta quarta-feira para entender a gravidade, para entender o que de fato foi essa lesão, mas é algo que pode preocupar e muito, tá? Por isso que tá todo mundo de olhos atentos para entender de fato o que aconteceu
mas do que me explicaram, como foi no momento de um chute, é bem mais possível que seja algo mesmo de estiramento. Forçou ali a musculatura e houve o estiramento. Para ter um rompimento, teria que ser algo sozinho, às vezes, algo de força, de potência durante um treinamento, enfim. Mas vamos torcer para que não seja nada muito grave. O ponto de importância que a gente tem que trazer é que o Marcos Antônio jogou 20 das 22 partidas do São Paulo nessa temporada. Mas, por exemplo, com o técnico Hernan Crespo, ele estava tendo uma dosagem de minutos que não vem tendo tanto com o Roger Machado nos últimos jogos. O Marcos Antônio, por exemplo, esteve em campo em 1.650 minutos de 1.980 minutos que o São Paulo teve na temporada. Então é um dos jogadores que mais se desgastam, mais jogam, e é um jogador que a gente sabe que ele não é um primor físico como outros atletas como o Bobadilla, Luciano, que dificilmente tem lesões. Então acho que Marcos Antônio é um jogador que você precisa ter esse cuidado, mas, enfim, vamos torcer agora para que não seja nada grave no Marcos Antônio e que ele volte o mais rápido possível, tá? Mande aí as suas energias positivas para o nosso querido Marcos Antônio, beleza? Bora continuar trazendo mais informações do São Paulo? Vamos trazer algumas informações mais rápidas, tá? O Sabino, ele preocupa para a sequência da temporada? A resposta é não. Até a escolha do Roger Machado para a partida contra o Wings de ser o Rafael Tolói e o Alan Franco é muito também para ter o Sabino em plenas condições para o confronto contra o Vasco. O Sabino até reuniria condições de estar disponível para esse confronto contra o Wings, mas como o Rafael Tolói está suspenso no confronto de sábado, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo, então, pelo que eu pude entender de apuração, ontem jogou Alan Franco e o Tolói. No sábado joga Alan Franco e Sabino, por exemplo, e aí, por exemplo, no confronto contra o Juventude, joga como Tolói e Sabino, porque aí você consegue também dar um descanso para o Alan Franco em meio a essa maratona de jogos. Então essa seria mais ou menos a ideia do Roger Machado, pelo menos neste momento, tá? Então o Sabino não preocupa para a sequência da temporada, assim como o Ferreirinha. Ferreirinha tá com edema na coxa, né? Ele vai ser avaliado para ver se contra o Vasco ele estará em condições, mas na partida, por exemplo, contra o Juventude, no máximo ele já estaria disponível. O Ferreirinha não deve demorar muito também para retornar. Então é mais ou menos nesse cenário que estão essas situações desses dois atletas do departamento médico. Explicar para vocês o motivo da escolha do Roger Machado pelo Luca. A gente vai explicar alguns bastidores, conversar um pouquinho com vocês para vocês tentarem entender um pouquinho sobre isso. A gente tinha no vídeo das 7 da manhã, no pré-jogo, tinha falado que o Ferreirinha não iria para o jogo, ainda não tinha informação de que ele tinha esse edema, só tinha me passado que provavelmente, mesmo com força máxima do lado esquerdo, não iria o Ferreirinha. Isso acabou acontecendo, até eu trouxe que a dúvida era Tapia e Ferreira, e aí no fim, o Tapia e Luca, e aí no fim das contas o Roger Machado opta pelo Luca. E aí a gente vai entender alguns bastidores, o porquê dessa forma até repentina, né? Porque o Luca não vinha jogando com tanta frequência com o Roger, ele entrou contra o Vitória, entrou mais pelo lado direito, então a gente quis entender um pouquinho sobre isso. Alguns pontos trazem essa escolha pelo Luca. O primeiro, as características. O Roger entende que para manter aquele sistema de jogo que ele tem de pontas, eu já tinha falado também que o Roger não gostou tanto assim do Tapia atuando na ponta, apesar de saber que ele pode fazer a função. O Tapia perdeu uns bons pontos com o Roger Machado jogando na ponta na partida contra o Boston River. O Roger, ele quis manter uma estrutura tática. Então, se eu tô perdendo aqui o Ferreira, que é um jogador de velocidade, driblador, eu preciso preencher essa lacuna com um jogador das mesmas características. Então vem a escolha do Luca por conta disso. Outro ponto importante que a gente precisa trazer é a diferença de escolhas entre Luca e TT. Na visão do Roger Machado, o TT é um jogador que precisa de um pouco mais de minutagem, um pouco mais de espaço, principalmente entrando no segundo tempo, onde os adversários já estão um pouco mais desgastados. E o TT não tem muita conversa com o TT. O TT, ele pega a bola e vai para cima do zagueiro, ele pega a bola e tenta jogada individual, ele pega a bola já olhando para o zagueiro, já para partir para cima dele, ó, vou passar por você, vou para cima de você. E o Luca, ele tem um pouquinho mais ainda de maturidade, talvez essa seja a palavra, de cara, essa eu vou para cima, essa não, essa eu vou segurar um pouco a bola, essa eu vou devolver aqui para o meu companheiro e vou abrir o espaço. Então, por conta desse pequeno hiato, né, de maturidade, de um ano de profissional, porque o Luca subiu no ano passado, ali logo depois da Copinha, um pouquinho depois da Copinha, na verdade, esse lastro de maturidade que o TT também deve ter e deve conseguir no futuro não muito distante, fez com que o Roger optasse pelo Luca para esse jogo importante. Então, também ele venceu essa disputa com o TT muito por conta dessa questão da maturidade, até como jogador. O Roger tem adorado o TT, tem trabalhado muito com o TT, mas também tem tido boas noções, né, do Luca. É um jogador que ele sabe que agora ao lado do Rian, mas o Rian tá voltando, que o Luca é o principal ativo hoje do São Paulo, um clube que precisa vender, então ele sabe que ele precisa colocar garotos também para poder jogar, e o Luca é um desses caras que ele quer ver um pouquinho mais dando
dando trabalho, trabalhando ali internamente, tendo mais responsabilidades, podendo adquirir mais ritmo de jogo. Então ele quer contar muito com o Luka daqui para frente. Então vamos aguardar a cena dos próximos capítulos para ver se o camisa 45 de fato terá mais oportunidades. O que você achou da partida do Luka? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Pra gente fechar, o que a diretoria achou, né? O que a alta cúpula do São Paulo achou dessa vitória do São Paulo contra o Ings? Como é que tá esse sentimento de pressão para cima do Roger Machado? A gente vai trazer alguns pontos importantes para a gente debater aqui. Primeiro, né, na visão da diretoria, eles sabem, a alta cúpula sabe dessa pressão. Deixa eu aproveitar aqui essa pausa para dar um recado que eu não dei, porque a galera que está acompanhando a reprise do canal UOL, a gente fica por aqui, mas no ao vivo a gente vai até as 3h30. E a galera da reprise que acompanha a gente 6 horas da manhã, tá? Agora, todos os dias, a gente está no ar, no canal UOL, na TV, às 6 horas da manhã. Então, tem dose dupla aí de primeira para você. Se acordar, tomar seu café tranquilo, tem o café da tarde e da manhã, né? Tomar o café da manhã já muito bem informado. Combinado? Mas vamos seguir aqui, aguardando o Arboleda nas próximas horas. Deixa eu dar aqui para a câmera andar junto comigo, vou devagar. Diga, Eudes. Uma dúvida, Valentim, me parece, tá? Mas, por favor, quero a sua informação ou pelo menos a sua impressão a partir das conversas que você teve aí, que você relatou. O tempo, quanto mais ele passa, e você disse próximos dias, que podem ser muitos, esse tempo joga a favor de uma reintegração do Arboleda, já que qualquer outra saída parece um tanto quanto complexa neste momento, e também pelo fato de o São Paulo não ter um elenco tão recheado assim para encarar tantas competições ao mesmo tempo? Então, o que eu escutei é que uma rescisão amigável hoje é bem improvável, mas é uma opinião da fonte, não é bem uma informação, até porque o São Paulo, como eu falei, só vai avançar quando ele retornar. Mas eu tenho a impressão que a chance de reintegração está crescendo. Mas assim, ninguém me disse isso, é uma impressão. O que me disseram é que não deve haver uma rescisão amigável. E aí fica essas duas potenciais opções, né? Ou rescinde na justiça, e o São Paulo também internamente acha que não tem tanta substância assim para manter uma judicialização, ou se tenta trabalhar ali de alguma maneira em manter o Arboleda pelo menos até a próxima janela de transferências. Isso é fato. O que o São Paulo gostaria é de vender o Arboleda. Mas na atual circunstância, até porque a janela está fechada, isso não vai rolar agora, Eudes. Então, respondeu. Olha só para arredondar de novo, a gente arredondou semana passada. Vou arredondar. É bem parecido com o que você vinha falando, né, professor? Olha só. O São Paulo cogitou-se. O São Paulo vai para a justiça cobrar 800 milhões de reais do Arboleda. Tá, mas o Arboleda tem uma dívida de luvas. Então, se o São Paulo vai para a justiça para rescindir litigiosamente o contrato do Arboleda, o Arboleda tem o contra-ataque montado, porque o São Paulo deve dinheiro para ele. Então não dá para ser a rescisão no pau. Vamos para a justiça porque você abandonou o emprego. Bom, então vamos para a rescisão amigável. Rescisão amigável, o Arboleda sai e no dia seguinte ele vai para o Vasco ou vai para o Grêmio. E o São Paulo fica sem receber um tostão. Então, vamos para a terceira opção. Vem cá, vamos conversar. Você quer ir embora mesmo? Cara, a gente precisa de zagueiro, a torcida gosta de você, aqui foi sua casa, nós renovamos seu contrato. O que aconteceu? Seu filme não tá tão feito por aí, né? Você deu uma queimada no seu filme. Deu uma queimada no filme, você não tem proposta para voltar para o Equador, você não tem proposta da Colômbia, não tem proposta do exterior, mas a gente sabe que o Vasco, por exemplo, gostaria de ter você, mas você não vai de graça. Precisa de dinheiro também, né? Na situação dele, pessoal, inclusive. Você precisa do seu dinheiro. Então, assim, cara, o mercado está fechado agora, só vai abrir depois da Copa. Pedido de desculpas gigantesco. Tá aumentando esse bolo do pedido de desculpas. E fica aqui. Ou você quer ir embora de qualquer jeito, arruma um comprador. Arruma alguém que pague. O que a gente quer para liberar você é X. Paga X e vai embora. O problema é que agora é um jogador desvalorizado no mercado, né? Que vai ficar a mesma situação do Alisson, né? O São Paulo negociou com o Corinthians, não rolou. O jogador volta, o mercado sabe que ele dificilmente vai ser reintegrado como ele estava antes, né? No fim, ele acaba sendo desvalorizado. Situação bem difícil para o São Paulo. Então você caminha... é simplesinho, vai ser reintegrado então amanhã de manhã? Não. Tem um processo. Agora, para o São Paulo também é importante ser o mais rápido possível, porque o Tolói que vai jogar hoje saiu machucado no sábado. Exato.
Até um ponto que a gente já tocou aqui, né? Por uma questão pragmática, isso tudo faz sentido, né? Pela questão financeira, pela questão técnica de que você precisa de um zagueiro, o Arboleda é um bom zagueiro. Mas como que o São Paulo consegue fazer isso, Eudes, sem sair desmoralizado dessa história, né? Chamando o cara de volta, um cara que aprontou tudo bem, a gente pode até colocar aqui que o telhado do São Paulo também é de vidro, porque também devia alguns valores ali pro Arboleda, pro time, enfim. Mas depois o Arboleda sumir, aparecer em vídeos como que a gente viu ali. Como que o São Paulo não sai tão desprestigiado nessa história se chama o cara de volta? Não, até porque, de fato, o Arboleda, eu disse aqui na semana passada, ele já passou dos limites e estourou a cota dele, né? Não é a primeira vez que ele apronta uma situação dessa com o São Paulo e é natural para o São Paulo que a paciência do clube tenha chegado ao limite. Mas eu acho que uma outra questão se impõe. Como disse o Valentim, não é uma situação fácil para nenhum dos lados. Não é para o São Paulo e não é para o Arboleda. Nem para a tal rescisão amigável, nem para uma negociação com um jogador que está desvalorizado. E aí eu acho que pesará, ou pode pesar, o custo-benefício. O que vale mais para o São Paulo? Aceitar esse pedido de desculpas desde que venha efetivamente mais um pedido... Se é que ele vai querer fazer, né? Exato, desde que venha. Mais um pedido de desculpas do Arboleda. E aí você conta com este jogador num elenco que, repito, não é tão recheado, e o São Paulo, se lá atrás tinha um número até considerável de zagueiros, hoje é o oposto, precisa de zagueiro e não tem. Então, talvez esse cálculo do custo-benefício pode se impor e aí o Arboleda ser reintegrado. Já vimos de tudo no futebol brasileiro. Eu não me surpreenderia se isso acontecesse. E foi por isso que eu perguntei ao Valentim, e a resposta dele encaminha bem para isso, essa questão do tempo. O tempo jogando a favor para isso, até porque o tempo vai passando e uma solução não é dada, nem de um lado, nem de outro. Qual opção restará aos dois? E os dois não precisam resolver a situação, né? Eu fui curiosa para saber o que está passando na cabeça do Arboleda, né? Do São Paulo, a gente já sabe que o São Paulo está conversando com agentes, com o staff do Arboleda, mas como é que o jogador tá vendo toda essa história? A gente não tem esse lado ainda, né? Não apareceu ainda o que o Arboleda está pensando disso tudo, né, Valentim? Ou mesmo o empresário dele, isso ainda não veio a público. Não. A gente tem a apuração da semana passada, que é o pedido por uma rescisão amigável. Então, o Arboleda pediu isso através do empresário. Inclusive, foi o contato oficial do Arboleda, um dos primeiros contatos oficiais dele, foi justamente através do empresário dizendo que gostaria de negociar uma rescisão amigável. E aí vem toda aquela história de o São Paulo poderia cobrar a multa de 600 milhões de reais. Inclusive, só um parênteses aqui, o São Paulo faz contratos, e outros clubes também, com multas rescisórias meio já padrões. Então, normalmente esses jogadores com apelo de Copa do Mundo, como era o caso, não necessariamente de Copa do Mundo, mas de seleção, Marcos Antônio, por exemplo, esses jogadores têm contratos com multas rescisórias altas. Para o exterior, normalmente o São Paulo fixa em 100 milhões de euros. Era a multa do Richard Rios, por exemplo, quando foi para o Benfica, era a multa do Marcos Antônio quando estava negociando com o Flamengo, mas para o exterior, claro, enfim. Então, assim, só fazendo um parênteses, o São Paulo não chuta os valores, né? Os valores das multas rescisórias, eles são meio padrões assim no campeonato brasileiro. Isso posto, o São Paulo não vai pedir 600 milhões de reais para o Arboleda, não tem a menor chance disso acontecer. Então, assim, a judicialização envolveria uma substância judicial que o São Paulo hoje julga não ter, porque o jogador está conversando com o clube e porque isso envolveria altos valores potencialmente, e aí você dificilmente ia tirar de um jogador que a gente está vendo todas as notícias que estão saindo, apesar de não confirmadas, mas sabe que a situação do Arboleda não é lá tão simples assim, pessoalmente falando. Então o São Paulo entende isso e agora pensa na vida, pensa no que fazer com um jogador que, querendo ou não, está há 10 anos do clube, né? Não é um ativo qualquer. Está seguido também. O São Paulo recebeu o aval do técnico Roger Machado para iniciar contato com o Barbosa do Botafogo. O tricolor utiliza seus métodos de negócio e busca a estratégia de contratar novos nomes sem gastar nenhum único real. Na lista está o grande xerife do Botafogo. O atual vínculo do defensor com a equipe carioca é válido até dezembro de 2026 e desta maneira o jogador pode acabar deixando a equipe carioca com um custo zero. O Vasco é outra equipe que monitora o jogador, porém por se tratar de um rival direto do Fogão além da boa relação do tricolor com o clube carioca, o São Paulo sai na frente do Vasco na corrida pelo atleta. Com futuro incerto, o jogador segue na mira do tricolor paulista para o ano de 2027 ou até mesmo o segundo semestre de 2026. E aí, torcedor, valendo de 0 a 10, qual nota você dá para o desempenho do São Paulo na partida de ontem pela Sul-Americana? A minha é 5.
Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.